Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Mulher Medicina. Esse é um espaço onde mulheres compartilham as suas histórias, as suas jornadas de cura e despertar. Hoje a voz que se junta à nossa teia é ela, que é mãe da Gaia, artista da dança formada pela Unicamp, educadora do movimento, especializada em Pilates, em Girotonic e Hatha Yoga e idealizadora do projeto Raizen. Seja muito bem-vinda, Rayara Raiz. Obrigada, Isa. Estou muito feliz com o convite, muito honrada de chegar aqui, né, nesse momento muito puerpério. Sim. Então ainda estou, né, nesse segundo momento do puerpério, eu considero, recém-mãe da Gaia, muito feliz com a chegada dela, né, com o meu retorno aqui também no Brasil. Então, muito honrada. Obrigada pelo Nossa, eu que convite. agradeço. É uma conquista, a gente sabe. 2 mães puérperas conseguir sair de casa, organizar a cria e conseguir chegar, sentar e vamos conversar, é tipo uma grande conquista. Então tô feliz demais de você estar aqui. E é isso, né, de poder ter te encontrado, assim, né, agora de volta aqui em Águas. A gente tá em Águas de São Pedro, né, essa é a cidade que você enfim, o território que você cresceu, né, mas você fez uma jornada aí pelo mundo, e vou querer saber um pouco dessa jornada, mas eu quero começar te perguntando, que eu até te falei, eu preciso perguntar, da onde que veio o nome, né, assim, Rayara Raiz? Me conta, assim, é o seu nome de origem, é um nome artístico, é um nome espiritual? Conta pra gente um pouco da história do seu Meu nome. nome. Então, essa pergunta eu recebo a vida inteira, né, então Eu assim, imagino. porque realmente é um nome difícil de gravar, e a história é que eu falo assim, esse capítulo da minha história é uma grande fortuna, né, de eu ter nascido com os pais que eu escolhi, né, Sim. com filha da Luciane e do Sávio, então é esse casal aí que na década de 70, 80 estavam nessa grande expansão, né, com o Raja Yoga, com a medicina chinesa, com todo o movimento hippie. Então, quando eu era criança, eu falava: "Ai, não, esse nome é porque os meus pais eram hippies". Aham. Então, na verdade, a história é que, eles fizeram esse poema, que eu era a raiz do amor deles, Ai, que lindo. então eles me registraram somente com raiz. Então a minha primeira certidão, até eu trago isso, né, Aham, hoje entendo muito do porquê também, essa força que meu nome traz, né. aham. E aí a história é que depois nesse período, toda a família ficou muito chocada de como uma criança ia se chamar Raiz, né, então a minha avó materna, ela falou: "Imagina, não pode chamar uma criança". De E raiz. a minha avó, ela tem essa presença muito matriarca, assim, ela é Tá. essa pessoa que é essa mulher forte que desbravou como empreendedora. Aham. Como saiu do campo, né, ela nascida encharqueada, então ela que traz, né, a família italiana, que funda aqui essa vila, né, onde a gente Aham. está hoje. E então ela tem essa presença muito forte, né, muito da terra, assim, muito não, uma criança com esse nome não pode. Não pode. E aí, depois de 6 meses, os meus pais registraram novamente, trazendo Rayara como então ficou Ah, depois Rayara que você Raiz. nasceu. Depois de 6 meses, então eu tenho 2 certidões. Uau! E aí Rayara sempre ficou eu sempre fui chamada como Raiz por toda a minha família, Aham. até os meus 9 anos mais ou menos todo mundo me chamava de Raiz e eu recebi muita chacota na escola, né. Ah, Então a eu minha avó imagino. tinha razão. Aham, E aí assim, foi um nome também da empresa dos meus avós, né, então aham. essa fase empreendedora da minha avó carregou, né, o nome Raiz. Aham. E aí com 9 anos, eu me lembro de decidir falar: "Bom, eu não quero mais ser chamada de Raiz, eu tenho uma outra opção", Aham. e aí eu decidi que todo mundo ia me chamar de Rayara. Você ancorou Ancorei o Rayara. Rayara. E aí veio: "Mas então Rayara o que significa?" Aí vou lá para os meus pais: "Mas Aham. então por quê?" Porque não é que melhorou muito de um para o outro.
É E um nome aí diferente, né, é bonito. e aí, assim, explicações diversas. Meu pai fala que é o verbo no futuro do raiar do sol, né, raiará. E aí a minha mãe traz uma visão mais de união, sol e água, então deu sol, Ra, para os egípcios e Ara, deusa das águas, né, para os nossos nativos. Então ficou Rayara, Rayara Uau. Raiz. Virou nome artístico já. Sim, sim, Total. mas você já nasceu com ele, né, mas É. uau, que força. Eu jurava que era um nome que você tinha incorporado depois, né, de todo o seu da sua trajetória, assim. Mas não, seus pais foram esses pais já despertos, né. É, eles foram, assim, vanguardistas na época deles, né, acho que cada geração vai trazendo um convite, né, de olhar para dentro, de cura. Eu sinto que a nossa Aham. geração agora está num outro movimento, né. Sim. Mas naquela época, a minha mãe foi para o caminho do Raja Yoga quando eu tinha 2 anos. Ela começou com a formação do Hatha Yoga Aham. e foi para o Raja Yoga. Eles foram os fundadores lá em Campinas, né, de trazer essa tradição. O Raja Yoga é a parte onde só existe a meditação, Aham. então não tem as práticas dos asanas. Mas vem toda a filosofia do ioga junto, então é uma vida em linha com a tradição, né. Aham. Então, uma vida de muita entrega, muita disciplina, Sim, dentro dos valores da tradição do ioga, né, dos sim. yamas e niyamas. E aí meu pai também estava junto nesse momento, estamos falando aí acho que década de eu nasci em 87, anos 90 em Campinas. Aham. E aí depois quando eles se separaram, a minha mãe retorna para São Pedro, que ela é nascida aqui, né, Aham. e traz, a tradição do ioga para São Pedro. Ela foi a primeira professora a trazer e manteve o centro, a Casa Paz, por 30 anos, né. Aham. Então é muito interessante, assim, dentro da tradição, é uma linha em que lá no início dos anos 1900, acho que 1930, foi essa grande, mudança em que o ioga passa a ser, permitido para as mulheres lá na Índia. Então ele, né, como figura, tem todas as dádivas ao entorno e são as mulheres que levaram depois da morte, né, do mestre, Aham. que ele se chama Brahma Baba, são elas que levam para frente a tradição. Então tem esse lugar de lá na Índia super machista, né, Sim. junto com o movimento do tantra, onde o yoga sai acho que de um lugar mais elitizado, né, masculino, Aham. e de repente ele passa a ser também exercido pelas mulheres, né, então é a Mulheres. espiritualidade que chega para as nossas mãos, né. Sim. E aí a minha mãe trouxe isso pra cá. Ai. Então quando a gente se mudou, eu tinha 5 anos, 5 para 6 ou 4 para 5 talvez, acho que 4 para Bem 5. pequenininha, né. E aí logo ela já tinha a salinha de meditação ali na nossa casa e isso foi expandindo ao longo dos anos. Aham. Né, ao ponto de ter um segundo centro, né, onde as práticas sempre voluntárias, gratuitas, os cursos de meditação sempre em ação, assim, completamente aberta, né. Aham. Então eu vejo que minha mãe deu essa a geração deles, né, trouxe esse primeira abertura, Sim. né, nessa visão das Shaktis, né, das Aham. divindades, então é muito muito forte, assim, né, Sim, como linhagem mesmo. sim. E como foi crescer, assim, tô pensando agora, nossa, uau, né, assim, uma criança já tá super envolvida, assim, nesse meio, assim, como foi pra você crescer nesse espaço, né, um espaço espiritual, assim, né, já muito ancorado, assim, né. É, assim, aí meu pai tem a trajetória dentro da medicina chinesa, né, então ele é massagista, shiatsu, acupuntura, toda a parte mais da parte terapêutica, né, da cura mesmo, né. Hã. Então era a união dessas 2 almas, né, que se encontraram ali. Nessa fase meu pai funda o Shantidã lá em Campinas. E eu tenho muitas lembranças dessa época, né, então assim, de eu ser convidada a sentar em silêncio ainda muito pequena, né, com 4 anos.
Já praticando É, tem meditação. fotos, assim, de eu ali sentadinha, Ai, que então, bonitinho. assim, pra mim, ah, eh, eu sinto que é uma grande fortuna, Sim, é um grande com presente. certeza. Ao mesmo tempo que quando eu fui maturando, sempre foi um grande ponto de interrogação, porque eu vim né, Desse nesse contexto. contexto, Aham, né, que convite era esse então, né. aham. Então de criança, a criança não tem a concentração de um adulto para ficar em silêncio, então eu pensava na brincadeira, Sim. e eles me deixaram sempre muito livres, como caminho de escolha, né, então, Aham, assim, na minha casa a comida sempre foi vegetariana, mas a minha mãe sempre me deixou livre para escolher o vegetarianismo ou não. aham. E o meu pai também, né, se aprofundando ali no caminho das medicinas da floresta, ele sempre "Ó, eu tô aqui, quando você quiser, vamos junto", Ah, o seu pai foi para esse caminho também. até hoje. Então, assim, Uau. é onde eu também Então, tive. num lugar, num tempo que não era muito conhecido, né. Era o início da União do Vegetal em Campinas, né. Aham. Então assim, eu sempre tive essa vivência do amor e da liberdade, no sentido que quando chegou o meu momento, porque daí eu falo que, mesmo que tenha o estímulo dos pais, o caminho é pessoal, né. O Sim, sim, desenvolvimento da própria espiritualidade, ele é daí né, entrar sim, em contato com as sombras, sim. processos terapêuticos, assim foi. Então eles me deixaram muito livre para assim, para escolher, e daí qual era o meu caminho, né, Aham, então a dança foi onde eu sempre me encontrei. A aham. dança, o movimento, E quando enfim. começou, assim, essa trajetória com a dança, assim, que momento que você viu que a dança era, assim, o seu caminho, né, pessoal? Olha, a dança ela sempre esteve comigo, Hã. também desde a primeira infância ali, comecei aqui em São Pedro, nas academias, né, no balé, sabe aquela. Você já praticava, É, já. e eu até estava, me recordando, né, nesse meu voltar para cá, né, eu tô voltando depois de 20 anos fora aqui, né, da região, que em Águas foi o meu primeiro trabalho com a dança, porque Olha. precisavam de uma professora de baby class na escola municipal, e daí a Silvana Rodrigues, né, que era a minha mestre de dança lá em São Pedro, falou: "Não, então vai você, você topa?" E eu Aham, vim, assim, e muito nova, com 16 anos foi o meu primeiro, trabalho como professora. aham. E começou assim, como a dança Sim. sempre teve ali. Então esse estímulo de expressão através do movimento. Uhum. Hoje eu olhando, assim, para trás, eu colocaria que, a minha mãe foi dando possibilidades para que eu me encontrasse. Sim, E ali com foi o meu certeza. lugar de expressão, né, eu era uma menina mais reservada, talvez até pela meditação eu era muito introspectiva, Aham. então a dança era esse lugar de expressão livre, Sim, né, sim. de Extravasar, é, né, de é. E aí pra foi fora. isso, o meu percurso foi aqui até os 17 anos. Aí eu me mudei, fiquei 1 ano em Piracicaba, já na fase ali, né, universidade pública, cursinho, e dali, eu quase fui pra via de vou pra uma via mais vou fazer nutrição. Aí Aham, passei em nutrição lá em Ouro Preto, e estava sem dançar, parei de dançar pra estudar. aham, Aí cheguei lá e falei: "Nossa, eu não vou poder voltar a dançar", só tinha e daí eu falei: "Não, tá errado esse caminho". aham. Aí fui, prestei, mesmo sem dançar, a prova de aptidão, tudo, e daí passei na Unicamp, e daí parece que chegou aquele lugar do coração, sabe. Aham, sim. Mas com uma formação, né, de amigos, da sociedade daquele momento, em que todo mundo me julgou, né. Sim, porque fazer dança vai viver, né, tipo, Todo mundo fazendo medicina, advocacia, engenharia, e eu assim: "Não, eu vou vou seguir". dançar. E aí isso é um grande suporte deles, né, então meu pai nessa época falou: "Nossa, eu sabia que você estava indo para o caminho errado", e eu não podia falar nada. Aham. Tinha que Com a apoiar. nutrição. É.
Mas é isso, né, os pais Esse é o vão lugar de ter pais seguindo. conscientes, né, Exato, exato, de já enxergar o que é sua alma, né, para além do exato. que o contexto social, né, nos É. pede, assim. E eu acho que assim, ainda trazendo, né, essa minha pergunta, né, até a vida adulta do porquê que então eu vim com os pais que eu escolhi, né, Aham, eu sinto que é esse lugar do relembrar, sabe. aham, Eles vieram me relembrar que no fim o caminho é sempre esse, né, a gente relembrar algo, né, seja agora com o trabalho com a dança, o movimento com a ancestralidade, voltar para dentro e falar: "Ah, lembra, ó, tá tudo aqui". aham, Né, essa essência ela tá sempre aqui, né, à disposição. sim, Então eu sinto isso, assim, uma grande fortuna mesmo, aham, e uma grande responsabilidade também, sim, né. Quando eu fui trilhando o caminho terapêutico, que eu fui sentindo, né, eu filha de peixe, peixinho é, né, aham, eu senti uma grande responsabilidade sim, de falar: "Bom, então", aí entram todas as questões de aprofundar o caminho, né. sim, De tomar os pais, sim, e ir para a vida, enfim, sim, várias camadas daí, né, desse processo. aham. Que mais que eu Então posso falar? você formou em dança e você Isso. fez então a faculdade aqui no Brasil, né, porque depois você teve uma trajetória fora, né? Aí foi isso, assim, eu entrei em 2007 na Unicamp, Uhum. e ali eu fui trilhando um caminho mais para dança contemporânea, então uma Aham, dança mais de alta performance. aham. Chegou no terceiro ano, eu lesionei os 2 pés e a Uau. coluna. Essas lesões me levaram para o pilates, pra recuperação, né. Isso dançando na sua própria formação você É, lecionou? porque a formação, ela tem uma formação erudita, moderna contemporânea Hã. e de dança popular, junta, né, então Aham. são 4 horas de prática todo dia. Uau. E aí depois de formada, eu estava já na companhia do Dança Aberta da professora Júlia Ziviani. E aí, eram essas 4 horas, mais os ensaios na parte da tarde, já dando as aulas de pilates. Nossa, era muito assim, muito corpo, Meu corpo não aguentou. dia inteiro corpo, É. movimento. E aí o Uau. meu grande erro, assim, a gente tinha essa professora que veio de uma universidade dos Estados Unidos, fez uma seleção, eu passei, Aham. ali no terceiro ano, e ali eu não quis parar. Então eu machuquei os pés e fiz a temporada até o final, e ali O corpo falou: "Agora você precisa descansar". O Pilates se apresentou, né, já Ah, com um percurso dentro da educação somática, que foi uma área que eu fui como área de conhecimento, foi onde eu fui trazendo os meus estudos, né, na dança. aham, Então esse olhar mais da consciência corporal, de como a gente entende o corpo, o movimento de dentro para fora. aham. E isso, assim, aqui no Brasil, todos os cursos, não todos, mas, assim, posso falar da Unicamp, da UFBA, de formações boas em dança, Aham, trazem essa desconstrução, né, do aham. corpo que se forma, às vezes, nos passos da academia, do Sim. balé, do jazz, que Aham. também tem alta performance, que também vai, às vezes, ensinar de uma forma errada, vão Sim. trazer lesões. Ali tem um processo de desconstrução de um corpo que nasce do real, né, Aham, daquilo que então a faculdade ela foi muito terapêutica também para mim, aham. porque eram acessar essas camadas através da educação somática Sim. e com graças sendo abertas e reaprendendo o movimento. Então foi maravilhoso, assim, foi uma época de muita expansão também, né, do Sim. movimento. E aí depois, logo no primeiro ano, a gente tem esse convite dentro da dança popular, Aham. é uma disciplina que você é convidada a fazer um inventário pessoal. Então você vai conversar com todos os seus familiares, para entender aonde está a raiz de movimento na sua linha. Que bonito isso. Uau, isso dentro da faculdade.
E assim, início de dança popular, porque a Ah, gente faz dança contemporânea, moderna, do primeiro ao quinto ano e dança popular também, então vai seguindo, né, é um projeto de dança muito interessante da Unicamp. aham. Eh, Nossa, que faz uma investigação mais profunda, assim, né, na e de sexualidade. Não é tão comum, de né? muito valor, assim, no Aham. sentido. E ali, existiam essas provocações, essas perguntas de como seus antepassados festejavam, Hum. como os seus antepassados cultivavam a terra, como era o seu quintal, Aham. para tentar trazer essa linha do corpo território, do corpo terra, que hoje eu sinto que todo esse movimento, né, do sagrado feminino hoje está puxando, assim, com uma beleza que eu Aham. fico muito feliz, assim, Aham. de encontrar, né, essa Aham. possibilidade. Sinto que foi uma grande expansão. Aham. E ali você fica com esse inventário pessoal, com entrevista de todos que, né, que estão ainda vivos. Aham. E eu tive, como os meus pais eram muito jovens, eu conheci muitas bisavós e né, Aham. então eu tive a possibilidade De de investigar conversar isso. com eles. Então tinha era um material muito rico, né, não só eu, mas todas né, as pessoas que acabam frequentando o curso. E ali eu vi que estava ali na raiz italiana, né, não só, mas essa linha aqui, né, da família da minha mãe que vem dessa região, é a minha avó, né, minha avó fala que é pé de valsa, né, então os meus avós conheceram no baile, Aham. aquilo que foi se perdendo, né. Sim. Então a minha avó até hoje está com quase 80 anos e ela vai no baile. Aham. E o meu avô Mentira. também curte. Sim, E naquela época, esse festejar era vivo ainda, né. sim, sim. Então tinha esse corpo que Você celebrava lembrava a movendo. aham. E ali foram vindo várias pistas e, histórias, né, Aham. até puxar também esse lugar da ancestralidade, das benzedeiras, das curandeiras, de onde tinha essa raiz mais rural, Aham. desse corpo que ainda era misturado com a terra, não era ainda descolado, né. Aham. Então, é muito rico, assim, como formação. E foi aonde daí foi puxando nos últimos anos, né. Porque aí depois que eu me machuquei, eu fiquei 15 anos na linha terapêutica, como Uau. professora, né, com cuidado, Aham. ajudando outras pessoas que também precisavam, né, Sim. se conhecer, reeducar a própria postura, entender como construir o movimento. Uhum. E aí a dança ela veio como um convite já quando eu estava, morando fora, que eu me mudei um pouco antes da pandemia. Eu me mudei em setembro de 19. E o que que te levou, assim, sair do Brasil? Olha, Qual foi o grande chamado? Você foi pra Europa, né? eu já estava eu sempre tive o desejo de morar fora, Aham. mas existe essa grande organização, né, um grande investimento, assim, e uma grande coragem de simplesmente falar: "Bom, De se lançar, né, no mundo. vou encerrar tudo que tem aqui e vou começar do zero", e fui. Dei aquele passo no escuro mesmo. Sim. Isso foi setembro de 19. A cidadania foi um processo tranquilo, eu fiz na região da Úmbria, que é perto da cidade de São Francisco, Aham. numa cidade que se chama Città di Castello, e a família ali super me adotou, fui ajudada, foram aqueles anjos da guarda que foram o Foi caminho foi se aparecendo apresentando. pelo caminho. Uau, uma longa trajetória. E aí, quando ficou pronto o meu documento, aí, enfim, várias camadas do processo, foi janeiro de 20. Aí, a pandemia veio no comecinho de fevereiro, a gente começou a sentir anunciar, Aham. e aí eu já estava nesse passo de: "Bom, meu documento acabou", isso foi, assim, muita sorte de eu estar com o documento. E eu falei: "Eu vou circular agora pela Itália", não queria. Tava com uma reserva, né, e Hã. aí a reserva de reais em euros, que na época estava, sei lá, 4,50. Completamente diferente de agora. E com um tempo, né, para Sim. aquilo. E falei: "Bom, eu vou começar então a me mover, fazendo voluntariado".
Já tinha pesquisado a respeito do Workaway, do Worldpackers e comecei a mandar Ah, para onde tivesse. sim. E aí esse lugar que se chama Refúgio San Pietro me aceitou. Eu cheguei lá no 14 de fevereiro, deu 2 semanas o lockdown aconteceu. Uau, então foi bom, assim, que você chegou num espaço que Foi bom porque daí eu já não tinha, um contexto de contas fixas, né, aham, eu já estava em esquema de permuta, sim. eu estava nessa montanha no Monte San Pietro a 900 metros, então eu estava isolada Isolada, mas na natureza. na natureza, nessa região do Alto Garda, que é o maior lago da Itália, então um panorama, assim, uma natureza exuberante. Aham. E quando aconteceu o lockdown, o proprietário do refúgio tinha eu mais 2 francesas e um francês. Ele pediu para os franceses voltarem enquanto as fronteiras estavam abertas, e eu já não conseguia voltar. Então eu perdi 3 voos naquele ano, né. Ele falou: "Olha, trabalho tem para fazer, porque eu preciso deixar o refúgio em ordem para a primavera", que assim, confiando que tudo ia voltar. Que ia voltar ao normal. E aí eu fiquei com ele, né, com o Aham, proprietário e mais 2 dependentes, né, a garçonete e o ajudante de cozinha. aham, Mas eu era a única que tinha um esquema de permuta. aham. E ali essa simbologia toda que estava me permeando, porque daí eu já estava no sabático, né, já estava há 4 meses sem ter a rotina Sim, do trabalho e tal. sim, estava ali, né, imersa. Aí ali eu comecei a aprofundar as camadas mais inconscientes, né, por que que então tô vivendo uma pandemia do outro ali na Itália foi muito forte no início, Hã. então eu vivi um grande medo. Eu acho que foi E um você pensou em voltar ou não? eu não Que pensei muito em voltar, não, você mas estava eu tive muito medo de voltar e perder alguém da minha família. sem estar longe, por exemplo. Mas, verdadeiramente, internamente, para mim, assim, eu Deus me colocou No melhor cenário. no melhor cenário. Aham. Então para mim foi um grande presente, mas foi aquele lugar de: "Ah, vou dar um passo no desconhecido e não sei o que vai acontecer". Uhum. E de repente, quando chegou aquela natureza muito abundante e um convite de: "Você vai trabalhar com a horta, você vai mexer na terra". Aham. Ali foi se apresentando uma vida que então eu estava buscando num lugar muito interno, que não era nem tanto verbalizado, escrito, né, Hã. a questão cíclica já estava começando, Aham. mas eu não tinha eu meio que colocava assim os intentos, né, de lua: "Ah, quero uma vida na natureza, em abundância". A Sim, hora que veio, sim. Você podia falar um pouco disso, foi porque você é uma grande especialista. não, imagina, Não, você sou é uma gran aprendiz. uma aprendiz, mas uma grande tá, então podemos dizer uma boa praticante, né, desse estudo cíclico, assim, e desse lugar que, muitas mulheres ainda não conhecem a potência dessa sabedoria cíclica da gente, de fato, anotar, prestar atenção nas luas, nas intenções que a gente coloca em cada lua. Eu acho que você podia falar um pouco disso pra gente. Tá. Então aí começa assim, uma outra resposta dessa sua pergunta do porquê que eu fui, eu Aham, estava já doente, eu estava bem adoecida de aham, trabalho, né. aham, Mas assim, do quanto eu me doei né. Então eu já fazia 10, 12 aulas por dia, há 10 anos, eu aham, estava já muito esgotada. aham. E nesse processo do esgotamento, eu fui percebendo que esse ser mulher nunca mais tinha sido escutado. Hum, Que hoje, com a compreensão que eu tenho, eu entendo, eh, vários pontos a respeito disso, né, uhum, do como a gente também é convidada pela nossa cultura a tomar 15 anos de pílula consecutivos, sim, por exemplo, que foi o sim, meu caso, né, por medo de sim. gerar. A trabalhar intensamente até o Trabalhar ponto de esgotar intensamente, a então, mente. esse lugar da a minha linha feminina é isso, né, a minha avó é a primeira que se divorcia da geração delas, Uhum. ela tem esse depois de 35 anos ela foi. Ah, E aí minha mãe também criou, né, foi mãe solteira. aham. Então tem esse lado masculino, por necessidade de sobrevivência, muito
forte, Aham. que é uma força à disposição também, Sim. né, mas que o mundo também nos convida a isso. Então eu tinha essa força, Aham. e eu fui, Sim. até adoecer internamente, né, então eu saí daqui com uma infecção urinária de repetição já há muitos anos, e ali eu fui resgatando. Começou com astrologia, Uhum. começou na verdade com toda a terapêutica, e para curar essa infecção urinária, né, no espaço onde eu trabalhava, tem essa minha colega que é osteopata, ela foi trazendo os gatilhos, Uhum. né, de: "Ah, então, por que engatilhou de novo? Por que que apareceu de novo?". Sim. E ali eu fui percebendo que eu não ciclava mais. Uhum. Então Você não tinha mais ciclo então o lá. que que aconteceu para que essa o soma apresentasse essa questão Aham. com tanta força, né, é um grande aquecimento interno, né, Sim. e uma grande tensão. Então daí exames, vai descobrir o que se tem algo ou não, Aham. para daí: "Ah não, vai reeducar o assoalho pélvico". Aí foi assim que eu comecei a me preparar depois as gestantes que chegaram, porque eu já tinha feito um trabalho em mim muito grande, Uma autoinvestigação. uma autoinvestigação. Que a gente não tem muito Não. esse aprendizado ou essa cultura, assim, né, das mulheres Agora eu sinto que tá tá mais tá forte. nascendo e tá Sim, cada vez mais forte. sim. Até na época, a especialização de saúde da mulher na fisioterapia não existia. Aham. Hoje eu já tenho colegas que são especializadas Aham. pelo CAINSM, né, Aham. na época não tinha, hoje já Sim. estamos chegando. É, mas até essa investigação que você fez e teve uma pessoa junto com você, né, por que que É. tá se repetindo uma infecção urinária? Não, a gente não pergunta isso pra entender e que tem completamente uma raiz emocional, sutil por trás de toda a disfunção. E ali tentando acessar essas dores, fazendo trabalho terapêutico, Aham. entendendo se existe se exi entendendo não, integrando as questões de abuso e violência dentro da linha, Da sua linhagem feminina. em mim ainda, né, não tinha ido para a linhagem, Ah, tá, estava em mim. tá. A sua Ali, história na que você minha viveu. história, "Ah, então tá, vamos entender que isso precisa ser elaborado, porque o Aham. corpo está gritando". Aham. Ali a tradição da lua veio, mas na minha visão, ela se apresenta para toda mulher, Sim, por algum chamado. sim. Para mim foi esse momento muito caótico, muito assim, de realmente buscar um processo de cura Aham. e começar pela escrita. Foi em 2018, escrita simples assim, de Sim, começar a entender astrologia, fazer uma mapa astral, entender sim, que dentro do mesmo mês a lua circula por todos os 12 signos, sim. aí passar para mandala. Isso eu fui aprofundando depois, que eu tenho uma grande amiga da universidade, ela chama Beatriz Mentoni, ela focalizou essa prática da escrita cíclica, Uhum. então de construir o diário e rememorar. Então ela como integradora, né, ela tem a prática do Rolf, que são, toda essa aprofundar do caminho das fáscias, então a fáscia hoje é uma estrutura que a gente sabe que é onde guarda as memórias. Sim. Então, né, hoje a gente está falando de tudo isso, né, como o corpo registra, o Aham, soma depois vai manifestar. aham. E como a gente pode, através do movimento e das liberações, trazer um novo caminho, né. Sim, Porque até como reeducadora do movimento, por muito tempo eu trabalhei mais engessada, né, de: "Ah, isso aqui é o correto, isso aqui é o" e a gente entende que a postura ela encontra um caminho de equilíbrio. sim, Então não é o certo ou errado, é a harmonia para cada corpo. sim, Né, e aí a dança pode fluir ou esporte de alto rendimento, o que for, sim. né, o corpo pode agir em potência. E ali foi que a lua começou a se apresentar. E aí eu fui trazendo as intenções, o trabalho da Bia veio com a transição também online, porque eu estava daí lá na Itália e queria fazer Hã. prática com ela e daí não, né, Não batia as agen de repente todo mundo foi para online e eu pude entrar, né, embarcar junto nesse aprendizado. Aham. E aí foi isso, diário,
e o diário te permite rememorar, né, Hum. fazendo o trabalho do corpo junto. Sim, Então sim. fazendo as liberações miofaciais de por que que essa memória grudou ali na escápula, enfim. Você estava falando, estava me lembrando aqui do processo que eu vivi de conhecer um pouco dessa sabedoria cíclica, assim, né, desse contato com as fases, né, que a gente vive, assim, como mulher, assim. E é muito louco como a gente quando a gente vai se abrindo, e pra mim foi esse processo de ir mais perto da natureza. Uhum. E como a natureza vai nos trazendo, né. Tá, assim, só de você estar pisando mais na terra, parece que o nosso campo vai mudando, Total. a nossa intuição, as nossas percepções. E aí eu fui começando a prestar atenção, assim, mais no meu ciclo, e disso de anotar na mandala lunar e de ir percebendo, assim, essa é uma magia mesmo que vai acontecendo quando nós mulheres começamos a entrar nesse campo. Uhum. Que para quem talvez não vive isso, parece algo muito confuso. Mas quando a gente se tem essa percepção, né, e se abre para observar, né: "Nossa, que fase da lua meu sangue tá vindo, meu ciclo menstrual tá vindo? Que fase eu tô ovulando?". E isso pra mim veio depois, Ah, tá. porque eu não dava conta. Eu ainda ficava porque eu ainda estava com a prevenção, Aham. então eu não ciclava ainda. Ah, você estava usando o Foi anticoncepcional. quando eu realmente ancorei esse lugar da maternidade, Que você disse: "Quero ser mãe". aí eu tirei o DIU, que daí eu É. já não estava com a pílula, eu falei: "Não, agora", eu senti a Gaia se aproximando uns 2 anos e meio, 3 antes, né, da chegada dela. Sim, Então eu falei: "Não, acho que agora esse momento ele tá tá chegando". chegando. E aí estava fazendo essa prática terapêutica com o Patchwork, com as constelações também, e ali a linha feminina foi sendo puxada, Aham, estando lá na Itália. aham. Então daí, isso que você falou, né, de se Sim. abrir de coração, né, a mãe terra, né, a natureza, eu Aham, estava movendo a terra, que os trabalhos que eu tinha que fazer eram com a horta, aham. eram com as cabras. Então quando aconteceu a pandemia, eu tinha que tocar essas cabras nessa montanha que chama São Pedro depois, né. Aham, E daí eu falava: "Gente, por quê?". Porque, assim, era muito intenso. aham. E ali eu fui entendendo que, ciclicamente, eu estava vivendo o ciclo da cabra, aprendendo com aquele animal de poder Uau. também. E aí falando: "Bom, então tá, então eu vou aceitar o que o que me foi dado". Aham, E ali aceitei, e aí o ciclo foi vindo, e o meu ciclo ainda estava artificial, aham. Você ainda né. estava com anticoncepcional, Eu estava com o DIU, acho que na época eu com eu DIU. coloquei o DIU e fui, pra não ter, né, preocupação. Então foi na aceitação da maternidade, Uhum. que daí eu falei: "Não, agora eu vou voltar a ciclar". E daí foi um outro salto, aí o sagrado feminino ancorou mesmo, Sim, sim. né, porque pra mim o plantar a lua, por exemplo, Aham. era demais, assim, era Aham, muito assim, nossa, ficou muito hippie. Aí aham, era muito caminho dos meus pais, né. aham. Então foi de novo tomar os pais, tomar todo, né, esse lugar da Sim, natureza. Enfim, muitas, muitas, muitas histórias, mas foi ali que eu acho que eu comecei, aí a mandala sempre foi ajudando a sim. entender, então, Entender esse tudo ciclo isso. que lá no hemisfério norte é muito presente fora, como então era dentro, e Aham, como se cruza, sim. e como isso é pra gente também, né. O sagrado feminino acabou acontecendo nesse momento que eu estava vivendo na permacultura, já depois da saída do Workaway, um segundo, e de repente eu me vi nesse círculo de 20 mulheres, dessa associação, eles chamavam, Mulheres Árvores, Aham, Le Donne Albero, é uma belga que focalizava, e a Georgia, essa super minha amiga, irmã, que eles têm esse projeto da permacultura, ela me convidou para um solstício. Eu falei: "Ah, vou". já começou no solstício. E foi o solstício de verão de 2020, daí eu me vi num círculo de mulheres italianas ou europeias, né, Aham, e eu não imaginava que eu ia, né, que essa parte do mistério ia se abrir, aham, mas que também foi onde eu fui me abrindo a esse caminho, né, que o meu pai trazia para mim, aham.
do caminho das medicinas. Então, antes de eu ir, foram as primeiras experiências, né, Aham. com Que eu você comecei consagrou. comecei ali com a dona Francisquinha, com o povo Xauadawa. Ah, Então você começou raiz. dali é que foi permeando. Cada ano em que eu voltava, eu fazia um processo de aprofundamento com os povos originários, voltava para lá e mais um pouquinho do sagrado feminino se abria. Aham. Mas você aonde você consagrava com eles? É que você ia pra No ver? início não, no início era sempre a dona Francisca vinha até Paraty, porque a filha dela uma das filhas mora ali, meu pai ficou mais de 10 anos em Paraty, então eu consagrei muito ali. Aham. E depois eu comecei a seguir as mulheres Yawanawás Hã. e a força das mulheres Yawanawás, né, no sentido desse levante, né, do movimento feminino dentro da aldeia, né, do Sim, levante que elas contam, que elas também viveram, né. sim. E a partir disso, cada vez em que eu vinha para o Brasil, aprofundava, de repente expandia, Uhum. voltava para lá, se abria um pouquinho mais. Aham. Então eu fui tendo essa espiralada, assim, Nossa, entre esse inventário que foi sendo mexido, sim. a dança que foi sendo convocada, assim: "Ah, mas você é formada em dança, por que você não tá trabalhando mais com a dança?" E eu: "Nossa, é verdade, Aham. tô Nem na eu sei, né, tô na área terapêutica há tanto tempo". aham. E agora, no momento puerpério, é esse novo lugar, né, que eu Uhum. também atuei com a dança nos últimos 5 anos, atuei com a prática do cuidar também, né, Hã. mas é um lugar que eu agora também tô fazendo esse retorno para o território, né, de origem. Sim. Então eu sinto, assim, que foi um convite ali para a terra ancestral, um retorno agora para a terra de origem, e o que eu vou conseguir compartilhar, o que vai trazer esse lugar, Uhum. não sabemos. Sim, ainda no processo, ainda no Mas foi tudo permeado pela tradição da lua, então assim, eu acabei morando nesse burgo medieval de 2.000 pessoas no território, mas esparramados na montanha, então onde eu morava 80 pessoas, uma cultura medieval grande ainda, né, então essas reevocações históricas, esses colegas desenvolvendo agrofloresta, Ah. ela trazendo todo a tradição da dança da lua. Toda a tradição greco-romana, né, a Georgia é jornalista de formação, então fui encontrando mulheres que foram mesmo naquele lugar muito pequeno, Nossa, foi te elas nutrindo. estavam vivendo esse lugar, estamos na pandemia, e dali foi, que daí depois encontrei a Georgia me trouxe toda essa parte, né, da terra, da natureza vivida mesmo, Aham. até mesmo da força que a gente precisa ter, da uma Sim, força mais cabocla, né, pra para trabalhar na terra, trabalhar. né. E depois veio a Sara com as danças populares. Quando encontrei a Sara num círculo de dança circular na revocação histórica do medieval, para mim foi assim: agora o inventário chegou. A tarantela que eu dançava com 7 anos lá em São Pedro, no palco, agora veio. Aham. Aí ali para mim, olha, até arrepia, foi um lugar de agora eu sei porque eu sustentei até agora, né, eu fui, mas não era para eu ter ficado. Aham. Mas aí a pandemia fez eu ficar e de repente eu tô na vida do campo e de repente Ainda sem entender muito por tem que você mulheres que estão estava. convidando para o sagrado feminino, para dançar para a lua, para escutar a respeito dos ciclos, da natureza, das ervas, da mitologia, Aham. dos imaginários, e aí esse convite de então, focalizar, né, a uma Aham. prática. Então ao longo desse período, foi aonde foi nascendo o projeto da dança lá, né, daí Hã. trazendo a nossa cultura, que é isso, né, a gente tem essa raiz indo-europeia, Sim, eu falo que é um fio que ficou ele é bagunçado pra sim, gente, sim, né, porque eles não sabem muito. sim. Então o que eu senti, daí assim, né, tem um caminho longo ali da dança, mas, a presença do catolicismo,
de como a instituição foi colocada, né, Aham. esse grande projeto que, né, a gente pode trazer toda a parte do patriarcado, ela proibiu as mulheres de dançarem, de Uhum. tocarem os tambores, é proibido ainda acender o fogo. Sim. Então foi onde eu me vi naquele território, um território cheio de castelos, construído na época feudal. As histórias e simbolismos eram: "Ah, então, nessa vila, na época feudal, a primeira noite de todas as mulheres era do senhor feudal, não era do marido da mulher". Nossa. Então eu entrava no bosque sozinha, porque estava sozinha em 2020, e eu comecei a sentir muita coisa. Ao mesmo tempo vivendo esse burburinho do medo da pandemia, de voltar para Ah, cá e tá. então foi aonde eu tive esse convite de entrar um pouquinho mais, acho que nas sombras e Na sombra dessa história, né. na raiz daí das gerações, daí eu fui chegar até a 7ª geração, né. Os sonhos foram se apresentando, aí isso, vinha pra cá, voltava pra lá. Não, e vinha pra cá e consagrava, então de certa forma você estava fazendo uma cura entre Mas culturas também, não né. foi algo assim que eu busquei, foi se Foi apresentando acontecendo naturalmente. e a dança foi voltando, hoje eu sou muito feliz, assim, de ter voltado a dançar. Eu sinto sim que foi o movimento da Gaia, né, dela tá me convidando a buscar essa parte de mim que eu tinha deixado, Uhum. né, então meu caminho com a dança ele tem isso, ele também é terapêutico por ter sido essa criança mais Aham. e aí às vezes eu deixo, então às vezes eu: "Ah não, então eu vou pra outra". Aham. E ali teve esse convite de então, vamos voltar, e ali foi dança intuitiva de Inaê Moreira, que tem toda uma ela é formada pela UFBA, orixás, Aham. e aí vieram, né, as camadas de cura que eu intuía que eu precisava, né, por conta da infecção urinária, dos ciclos, e ali veio as memórias uterinas, até os sonhos se apresentando, até eu entender essa polaridade entre uma mulher que foi deixada pela sua filha que veio para o Brasil né, naquela época. Eu era essa primeira da minha família a fazer um movimento contrário, Aham. até também se liberar disso, né, porque o mo a as constelações ensinam isso pra gente, né, da Sim. gente integrar. Mesma hora a gente precisa Integrar e dizer um grande sim para os pais e liberar, ir para a nossa vida, né, então assim, foi muito profundo. E aí a lua e os cadernos e a escrita e a dança, aí foi dança intuitiva, eh, dança medicina com Morena Cardoso, presencial já ah, na você fez com Itália, ela. então daí já tinha esse chamado de vamos e nós somos as netas das bruxas que queimaram na fogueira, e daí todo o levante, né, que Ela um fazer lá grande ainda, né, trabalho, deve ter sido muito e ali foi onde eu tive uma segunda virada, assim, aham. né, e também um grande convite de aprofundamento, aí a Gaia veio, Uau. né, então eu tinha um relacionamento de 10 anos que finalizou com amor, com respeito, e aí, né, o meu relacionamento chegou através da dança, através do caminho afim com as medicinas, Aham. e então foi um grande encontro, assim, né, uma grande expansão de eu sentir essa pulsão de vida de novo, de Querendo cura, né. nossa, que lindo, assim, você contando Oi, uau, assim, que eu entrei na sua história, assim, estava navegando nela, é assim. por isso que o puerpério você me perguntou, eu não tô integrando só o Sim, puerpério, tem muita só a coisa. né, o processo de ter tido um parto natural sem analgesia, que é muito forte. Sim. Mas parece que foi todo o retorno desse corpo, dessa pulsão de vida de um corpo de mulher, eh, autônomo, potente, que conseguiu achar as ferramentas, né, de cura, de como então falou: "Não, eu vou cuidar disso", Sim, sim. né. Se abrir para isso de fato, né. E a gente que tem um lugar de cuidador, né, eu até escutei, acho que a Rita, né, trouxe isso, né, que a gente Aham. tem um pouco da salvadora, e eu Sim. também tive isso, né, eu tive isso com a minha família, Ah, e ao mesmo tempo que eu sempre me doei muito para os meus alunos. aham. Então, enfim, muitas camadas, né, de como a Gaia então veio chegando.
E você falou que ela começou a se apresentar muito antes, assim, né, uns 2, 3 anos antes. E eu lembrei porque eu vivi isso com a aluna também, assim. Ah, é? A aluna começou a se apresentar em um momento que eu estava no ápice do puerpério do Rudá. O Rudá tinha Ah, 2 2 meses. ah, 2 meses? 2 meses. Na verdade, antes até. No quando eu estava com 9 meses do Rudá prestes a parir, Hã. eu me lembro de estar, tipo, no chuveiro, assim, era sempre um momento que eu ficava com a barriga entoando, com as águas, assim, me conectando mesmo com aquele ser. E eu lembro de ficar entoando as vogais do nome dele, porque dentro do xamanismo a gente sabe Hum, que isso é uma forma da gente se conectar com a alma, com a essência daquele ser. Então eu estava lá entoando, né, o U e o A, que é os hum. e naquele momento se apresentou como uma outra alma. Parece meio loucura Sim, mas para quem não entende um pouco do que a gente tá dizendo, mas enfim. Eu falava: "Gente, como assim?". Daí me vinha assim: "Você vai ter uma outra filha que vai se chamar Luna olha. e vai ter as mesmas vogais do nome do Rudá, e eles têm uma missão em comum", Ah, então foi se apresentando real, com o assim. Rudá na barriga ainda. E aí naquele momento eu super naquele momento já prestes a parir, a gente já entra num outro campo, né, por isso que eu entendi que meu campo estava muito aberto e eu já estava captando algo além. Mas a minha mente consciente e racional por um momento falava assim: "Eu estou completamente maluca. Como assim? Eu estou pensando numa outra criança, não pari nem Mas esta criança". é. Mas é isso, né, é um outro lugar que a gente acessa. E aí depois que o Rudá nasceu, no puerpério do Rudá, eu já recebia muito a visita da Luna, em sonhos, em momentos com ele, e eu me achava uma grande maluca. Eu falava: "Cara, eu tô realmente enlouquecendo". Porque o puerpério deixa a gente meio maluca. Deixa. Como assim? Eu não tô dando conta nem dessa criança praticamente, eu tô entendendo como isso acontece, Uhum. como que eu posso estar pensando em uma outra criança? E compartilhava também com o Tiago às vezes, né, quando eu também sentia uma abertura, porque eu Sim, assim, melhor não. sentia que era algo muito íntimo que eu estava recebendo, e hoje eu Hã. entendo que, às vezes, é a gente, né, nós mulheres que vamos receber, pra depois esse masculino receber Sim. essa semente, assim. Então foi isso, assim, sonhava muito, e já foi dessa forma, assim, já sabendo o nome dela, já muito, assim, sabendo tudo para o que ela vinha, assim. Então, hoje eu entendo que isso já me convocava para esse trabalho que também é um pouco do meu chamado agora, né, que é ser suporte para essas mulheres que já estão recebendo o chamado dessas crianças muito antes. Ah, olha aí. E aí, tem se aproximado no meu campo essas mulheres que às vezes me chegam e falam assim: "Gente, eu já tô sonhando com uma criança, já sei o nome dela". E eu entendo que é isso, que a gente tá recebendo crianças e seres de outra frequência e que já precisam que a Hum, gente esteja um pouco mais preparado para a sim, chegada delas. sim. Porque são almas que já vêm, assim, de um outro lugar e que precisam de fato que a gente já esteja um pouco Sim. mais preparada para elas, assim, porque elas já vêm sabendo para o que vêm, né. É. Então, quando você trouxe da Gaia, eu lembrei muito, falei: "Nossa, é isso, né, essas almas de fato já vêm numa outra consciência". Eu sinto isso e sinto, né, voltando aí para minha família de origem, eu sinto que, quando eu trouxe a questão da responsabilidade, falando dos meus pais, para mim sempre foi isso, né, de um lugar que eu me questionava e falava: "Mas", até eu realmente me abrir, né, de uma formatação de vida de carreira que precisava dar Aham. certo, construir, não Tá. sei. Construir o quê, né, a gente não para de querer construir. Até eu ir para um caminho do meu caminho. Que lógico que, né, essa escolha teve um custo. Aham. E até reencontrar essas mulheres, e a Gaia se apresentou numa cerimônia para mim. Com a medicina. É, eu não identifiquei se era uma menina ou um menino, se apresentou um bebê. Aham. Mas foi na mesma cerimônia em que eu vi que a guerra estava chegando. Uau. Então a guerra da Ucrânia foi bem marcante, né, eu estava nesse movimento de ancorar a vida lá, então sair, Aham. né, para minha família sempre foi muito difícil ter ido na pandemia, daí não sabe se Uhum. volta, daí aí, ai, agora foi a guerra, daí e eu voltando, né. Aham. Então foi aquela expansão, aquela visão em que eu vi o que o mundo ia passar, e
a Gaia foi se apresentando ali, né, até chegar o nome dela. E até legal você estar falando isso, porque ontem eu subi, eu não consigo pôr os pés na terra hoje onde eu tô morando, mas eu consigo subir, né. E aí a lua já tá quase cheia, e aí me veio uma canção, assim, cantando pra Gaia, entoando as vocais, Ah, cantando pra lua, aham, né, pra luna. Então, assim, foi muito no ninar ali. aham, E o Nico é esse parceiro que me traz esse convite, né, de cantar, porque eu sempre tive isso: "Ah não, eu danço, eu não canto, aham, sou desafinada". E sou mesmo, nunca usei a voz, né. Então até eu ir destravando esse lugar, nossa, foi um grande espaço, assim, interno. aham. E ali eu senti que tem um movimento muito claro também acontecendo, né, desse meu retorno aqui. Então parece que você está trazendo dessas crianças que vêm já com, eh, esse lugar. Eu sinto que eles vêm trazendo um convite de cura pra gente, Total, né, que as completamente. células ficam por muito tempo no nosso corpo, Aham. né. Eu lembro nessa vivência, né, da dança para voltar no útero, né, essa lembrança em que a gente vê a nossa mãe por dentro, né. Uhum. Então as dores que foram sendo acessadas, né, toda essa linha que vai sendo puxado, né, do abuso, da violência, de como isso vem da cultura europeia, de toda a cultura colonialista, de dominação dos corpos, dos territórios, como isso se deu lá, né, essa grande questão ali. O território onde eu estava é próximo da província de Trento, de onde saíram as regras da Inquisição. Nossa, imagina a energia. Então ali foram as últimas mulheres queimadas, os últimos processos, né, que eles não existem, os processos. Alguma coisa. Então, dentro do caminho ali que foi se apresentando, depois chegou Michela Zucca, que é uma antropóloga feminista, e foi se abrindo junto com a dança esse lugar do território. Então, Uhum. a Michela convidava a gente para fazer um arqueotrekking. "Ah, vamos subir no Monte Luna". Mas o Monte Luna hoje chama San Martino. Ah não, mas antes da época Ah, cristã, aqui acontecia o culto à deusa. Então tem uma geração já naquela terra onde tem uma presença forte, né, de cancelamento das memórias, aham. de resgate do culto à deusa, da sociedade matrifocal. Então eu fui sendo apresentada de repente a Nossa. a essas peças arqueológicas, sei lá, 26.000 anos, Aham. né. Passando por territórios aonde aconteceram essas E aí ali com as meninas, né, minha colaboração foi assim, eu sou aquariana, né, então daí eu vou fazendo rede com muita facilidade, falo: "Gente, mas vocês são as mulheres que dançam pra lua aqui, vamos dançar lá no Monte Lua, aham. vamos ocupar esse espaço, e vamos então". Daí colaboramos com a antropóloga. Então essas parcerias foram acontecendo, e dali fui conhecendo muitas mulheres, Uhum. me sentindo fora, me sentindo dentro, porque daí já sou reconhecida italiana, mas sou brasileira de origem, então, né, até coloquei, né, a descrição, né, netas, bisnetas de uma constelação, assim, né, o lado do meu pai eles são espanhóis, paraguaios, argentinos, guaranis, mineiros, o lado da minha mãe só italiano. Uhum. Mas a gente é esse misto, e a Sim. gente que tem essa origem caucasiana, é diferente hoje de um afrodescendente, Sim. ou de um descendente, de indígena hoje no Brasil. O Sim. fio, a cultura ainda está viva, por resistência, né. Sim. Pra gente, ela foi cancelada e para eles, eles também estão resgatando. Então eu comecei a fazer essa pergunta. Então dançando, né, foi o ano passado a Gaia foi me fazendo dançar assim, ó, eu já estava dançando com o grupo europeu lá na Sardenha. "Ah, vamos pra Sicília", e fomos. Ela foi Faltou o te Salento guiando. e faltou a Puglia, né, a tarantela mais, eh, do sul da bota, né, o resto deu para circular. E ali eu fui fazendo essa pergunta: "Mas desde quando vocês estão se movimentando?". E me parece que é como as nossas, os povos originários aqui, as mulheres na virada dos anos 2000,
Então tem essa grande pesquisa da Maria Gimbutas, aí década de 60, 70, que vai trazer o culto da deusa, Aham. que foi esquecido, que Sim, foi apagado, que sim. foi cancelado. Então tem essa linha Chocada. sendo eu tenho essa visão, né, que a deusa se mexeu e falou: "Mulheres acordem". Aham. E daí hoje a gente também tá vivendo esse lugar que aqui eu vejo tão importante, de lugar de fala, Uhum. de entender socialmente. Então o nosso lugar como branco é privilegiado. Então quais são as ancestralidades que por onde é esse fio que a gente puxa? Sim, Foi essa pergunta que eu fui ficando, assim, curiosa, ainda tô. sim. Que é uma grande história para ser É, puxada, e eu assim. sinto que a Gaia foi fazendo esse movimento. Então a minha chegada, de repente, aí no Romã, com o Sim, acolhimento de vocês, sim. da Alê, encontrar a Denise grávida, encontrar as mulheres do chão sagrado. As mulheres do chão sagrado fizeram uma prática de constelação na casa paz, que era a casa da minha mãe. Então eu cheguei aqui e me vi constelando na casa onde eu cresci. Aham. Então parece que o movimento, né, da magia ali, que no puerpério parece que a gente vai ficando tão de Então, no repente caso estava acontecendo, né, na gestação. sim. E agora o casulo parece que eu tô nele ainda. Sim, tá no casulo, só deu uma fugidinha agora pra gravar, mas você ainda tá, Eu né. tô nele, eu sinto que eu ainda tô descobrindo, então, como compartilhar, como é que, né, se são essas memórias das mulheres queimadas, os sonhos foram aparecendo. Ah, Então foi tudo muito permeado. A gestação, a pré-concepção, a concepção nesse movimento de dançar do norte ao sul, uau. o meu retorno Imagina a fa não, imagina não, né, você vê, você sente a força de Gaia, né. é Olha a grande cura e o grande processo, o grande movimento que ela fez na sua e vida para pra chegar. ancorar o meu processo lá de vida, assim, natural, com poucos recursos, né, na permacultura, eu entrei em colaboração com o Selvagem, que depois eu acabei largando porque eu não dei conta. Então, todo o conhecimento ali do Ailton e tudo que eles vão fazendo de entrelaçar, assim, foi me nutrindo para dar conta. Então isso que acho que a Jéssica que veio, né, trouxe esse lugar, né, da maternidade, que a gente precisa saber onde a gente é nutrida. Sim, Então isso que a gente está hoje sim, trazendo, vamos estar junto, sim. vamos simplesmente fazer o ciclo. Lá era assim, não tinha muito uma grande organização, mas a gente sabia que de lua cheia a gente ia bailar. Aí chegava na lua cheia, ah, não rolou, mas a gente estava junto, a gente trocou, a gente abriu as cartas, Aham, a gente olhou para o céu, aham, olhou, né. aham. Então, o Selvagem foi a inspiração da continuidade da dança cósmica, né, da gente não parar de se encantar, né, que o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. E o Arro como essa desconexão com a natureza foi deixando os nossos corpos doentes. Então a Morena traz, né, todo esse lugar muito assentado, assim, eu sou muito grata também de ter sim. aprofundado no devir, porque daí o devir mulher me ajudou a plantar a lua, Hum. que eu não tinha muita coragem. Aham. Falava: "Ai, que vou falar". Sério? Você tinha o quê? Tipo, um nojo, uma Eu vergonha? achava que eu não a prática em si Aham, não vinha. aham. E daí, então tá, foi. Você sabe o que eu quando eu estava aqui, assim, né, com a natureza, no Romã, enfim, um lugar mais próximo da natureza, tranquilo, mas às vezes eu fiquei eu ficava na casa da minha mãe, às vezes, que morava em Piracicaba, enfim, Uhum. no centro de Piracicaba. E às vezes minha lua vinha, eu falava assim: "Gente, eu não vou jogar fora", porque eu já estava tão na época, assim, que eu comecei que eu firmei isso, já estava tão forte, que eu não conseguia deixar meu sangue ir embora, assim. Ah, Eu olha. re eu saía, dar uma volta nos quarteirões e saía regando as árvores todas da É, cidade. isso aí. Então, ali, os meninos da permacultura, eles tinham um projeto de bioconstrução e eles não tinham ainda o banheiro, então, assim, bosque. Aham. Foi uma experiência muito selvagem para mim, Uau, que lindo. de cuidado dos animais, porque eles tinham uma relação, assim, da galinha junto com o cachorro, com as cabras. Aham. Era uma coisa, assim, muito Delícia essa vida. eu aprendi muito com eles, assim, esse lugar do um amor incondicional com a vida. Aham, Então ele tinha todo esse lugar do cuidado com as plantas, o Francesco, assim, uma entrega, uma conexão muito grande. aham. E ela
todo esse conhecimento, assim, então ela me abriu muito, Ah. né, a Geórgia, e ali era isso, era a experiência selvagem. Então, bosque. Então eu comecei a plantar a lua Aham. bem de uma forma natural, e Sim. dali foi. Mas até então, até o movimento ali ancorar com a dança medicina, talvez até eu fazer esse processo de cura, né, desse canal, útero garganta, Aham. dos sonhos, da Gaia que estava se aproximando, parece que foi tudo sendo permeado, Aham. né, dos ciclos, da lua, de entender a minha mandala, onde está a Lilith. Quando Lilith se apresentou, para mim foi assim, foi muito forte. Um lugar de encontro com a sombra, assim, Sim. de integrar aquela parte que ainda, Sim. né, vai ser isso, Para o resto né. da A minha mãe compartilha isso, falou: "O processo ele é até o fim", né. A gente acha que: "Ah não, Sim. agora", não, até o fim. Aham. Então parece que foi um fio ancestral entrelaçado com a minha terra de origem aqui, então com as raízes brasileiras, então porque lá eu sofri algumas, episódios de xenofobia. Né. Esse lugar que a gente aqui tem dificuldade de entender lugar de fala, porque a gente é branco, Sim. caucasiano, lá você vira latino. Aham. E isso Mesmo sendo mesmo sendo branca. branco, então eu sofri menos do que talvez um afrodescendente, mas eu tive episódios, Aham. tanto na Que Alemanha que quanto na que você Itália. vivia lá, assim? Teve uma das revocações históricas que eu participei, era uma encenação do presépio vivente, então no dia 26 do advento de Natal, você participa, Aham. aí lá cada cantina, porque o Borgo, esse Borgo medieval, então eles abrem as cantinas de baixo, Aham. servem a polenta, tem essa tradição, Aham. e aí são as encenações, então tem quem trabalha com o ferro, quem trabalha com os antigos saberes né, da vida do Aham. campo. E aí eu fui. "Ah, então tá, a gente vai lá amassar o milho para fazer a polenta", Aham. e atrás da gente tinha a senhora do Borgo, bem Bem. 85 anos, fazendo pão. Aham. Chegou no final, ela deu uma puxada na gente que a gente não estava amassando o milho certo. E aí, eu e minha colega, eu e a Sara, né, da dança circular, falei: "Mas não era só uma encenação? Se tivesse falado para fazer, né, a polenta, a gente estava". Aham. E daí, no final dessa conversa, ela foi preconceituosa comigo, falou: problema de brasileiro é que eles vêm aqui e não voltam nunca mais". Então daí ela foi bem, e daí nós fechamos o tempo, a minha amiga quis comprar e eu falei: "Não, tá tudo bem, vamos ficar na paz, né". Aham. Mas, algumas situações. Na Alemanha a gente viveu situações um pouco mais delicadas, no sentido de não poder entrar em lugares, pandemia, pessoas muito também, né, com Aham. todas as regras que estavam acontecendo. Então, ali você se entende, sou uma mulher latina, a gente não tem essa consciência ainda hoje, Uhum. né. Uhum. Então o que é ser deste território Sim. com origem indo-europeia Sim. e latino-americana, é uma mistura Sim. mesmo. Sim. Então eu fiquei sentindo esse lugar, assim, que eu acho que hoje essa prática vai contornar para o retorno ao território, né, das famílias que estão aqui e das mulheres que têm essa vontade de resgate ancestral. Aham. Né, a Morena ela traz esse convite do fio vermelho da ancestralidade, né, Uhum. então como a gente puxar, cada um seu inventário pessoal, Sim. que movimentos eu tenho vivo no meu corpo, que canções são essas que podem me tocar, Sim. porque é a nossa origem, ao mesmo tempo que a gente, não foi impedida de de dançar e celebrar aqui no Brasil, Sim. né, porque somos em muitos, Sim. então isso é muito bonito. Sim. Eu vejo meu companheiro que é, né, europeu, tá chegando aqui, assim, é um lugar que Muito mais travado nesse sentido de. a gente não perdeu a festa Sim. como O nosso potência, o corpo. celebrar, nosso Aham. corpo é O vivo, nosso corpo é vivo. mas muitas mulheres acabaram Sim. também deixando de lado, né, então Gaia para mim vem nesse convite de entrelaçar o convite da terra, né, de buscar essas minhas raízes, Aham. acho que o meu nome veio puxar essa história, né, Tal, dá pra ver agora te ouvindo. e ela
vamos ver o que vai ser, né, a história dela, qual que mas eu sinto que essa geração, eles estão chegando, né, a nossa pulsão de vida ainda como bicho gente, né, que o Ailton Aham, vai trazer, é procriar. aham. Então eu vi que o meu sistema, ele estava acabando, né. Minha Uhum, família é eu, minha mãe e minha avó. uhum. Então eu estava quase que entrando nesse lugar de a pulsão de vida De não acabou, parar. parou, Uhum. ficou aquela água, né. E daí lá a minha focalização foi todo o caminho da afro-brasileira, né, formação da dança. Então dança dos orixás, puxando toda a energia, porque daí Nanã, Santana, a Madonna, lá a visão da deusa, do culto à deusa foi transformado nas Madonas com os bambinos. Então todo lugar que você vai tem uma Madonna com um bambino, e não necessariamente é Maria e Jesus. Aham. E ali, essa antropóloga foi ensinando a reconhecer os sinais de aquele era um lugar de culto à deusa. A deusa. Então ali onde eu estava, por exemplo, tinha essa estatuazinha de uma deusa negra, então elas falam que é o sinal da deusa arcaica, né, Uhum. com a criança na mão, Aham. que datava 1400 antes de Cristo. Uau. Então no topo do monte, então tinha toda uma vila lá no topo, eles nem desciam, eles contam, né, essa coisa de descer do topo foi, sei lá, a época romana. Então foi acontecendo. Gaia foi chegando, me botando pra dançar pra lá e pra cá. Então ali na colaboração dança circular foi trazer ciranda, Aham. trazer os nossos ritmos. Na dança da luna foi trazer um pouco do que a gente tem de axé, né, do que a gente tem de axé, né, a gente Sim, de tem axé isso, mesmo, dessa energia né. brasileira, Aham. da alegria e tal. E agora eu sinto que vai ser um movimento um pouco contrário, assim, de trazer um pouco, então, das danças tradicionais italianas, talvez para quem quer se reconectar. Aham. Essas práticas a gente foi sempre colocando com a meditação, com o lugar da pausa, do descanso, do Uhum. tempo da mulher, que é mais lento, Aham. né, eu acho que esse convite mesmo, Sim, eu vejo as meninas chegando já com isso sim, é muito bom, né, sim, que sim. a gente teve que Sim, teve que fazer uma a nossa chacoalhada. geração tá dando essa chacoalhada, Sim, né. tendo que buscar, movimentar um pouco o caminho. É, então eu sinto Gaia nesse movimento, assim, ela me colocou pra mover, sou muito grata, Uau. sinto que eu Isso. tenho ainda alguns lugares, então quando eu cheguei a família do meu avô que é de Nápole, né, que é do sul, aí vamos aprender a taratela napolitana, aí cheguei lá, depois do processo, daí já não tô tão constrangida de plantar lua. Aí fiz as formações de tradição, fechamento reboso, vaporização do útero, ginecologia natural, aí foi vindo Isso você fez lá? lá. Ah, Mas com essa italiana que mora no Vale do Capão, que é a na Carolina Endi, tá, Vozes na do Bahia País. isso. Não, lá. Ah, lá. É que ela é italiana e mora no Vale do Capão há 12 anos, mas elas estavam girando a Itália. Ah, tá. E Caroline Assis, que é uma brasileira, que também está lá na região da Itália há um tempo. Aí Carolina Endi me fala: "Não, eu vou estar em Nápoles e tal". Voltei da Sicília depois dessa prática com mulheres para entender todo o ciclo das 13 luas, Ah, todo o poder da vocalização, eh, as medicinas que estavam se apresentando ali, então medicina do zaferano, do vinho, rituais dionisíacos, mas não no sentido, eh do que a gente imagina, né, aham. mas de entender que o vinho tinha essa sacralidade e Sim, que depois virou, sim, né, o capital tomou também esse sim. lugar. E ali a Carolina falou: "Vou parar em Nápole". E aí parei em Nápole, participei lá dos processos da Ah, tarantela e ela junto com os músicos me vi na casa dos músicos que cantavam as músicas tradicionais, fazendo um fechamento de rebozo, e ela uma prática entendi. de cura, sim, e dali a Gaia veio. Foi logo nessa volta. Você fez um fechamento então de Eu cor. fiz um fechamento logo que eu encerrei esse relacionamento, Aham. de 10 anos, e depois eu fiz esse daí porque eu entendi que o luto, né, a minha avó um dos processos do inventário foi a minha avó contar
que a italiana teve que doar um bebê ao mar. Porque, sabe, igual a gente tá vendo agora Terra Nostra, né? Então teve isso na minha família, né, dessa travessia de lá para cá, o bebê pegou alguma doença contagiosa e teve que ser jogado. Meu Deus, que forte isso. E aí eu vi que era minha avó que tinha essa ligação, esse elo, né, que a constelação ensina que é o elo de amor, né. Aham. Então minha avó perdeu 2 filhos, né, um bebê de 21 dias e o meu tio com 27 anos. Então ela contou. E aí, numa prática lá no Sabiá com a Janaína em Barão, dança pra Iemanjá, dançando carnaval com maracatucá, dança para os orixás. Eu passei 1 ano dançando pra Iemanjá, aqui. Uhum. Voltei lá, fui pra Sicília, falei: "Eu vou pegar esse barco da Sicília até Nápole", que tem um pedacinho de mar, cantando as músicas lá que eu aprendi, e aí eu entreguei esse luto. Aham. Né, que eu entendi que ainda estava no sistema, Sim. atuando, né. Isso tudo antes da Gaia chegar, assim. E ali ela chegou, ali eu já É. tive um atraso, eu tive uma mudança de ciclo, tive um atraso, achei que estava, deu negativo, ficamos meio chateados, Aham. que eu já Você já estava sentindo muito, e eu já né? estava no processo de voltar para Aham. o Brasil, então, Aham. com o Nico eu falei: "Olha, nós nos conhecemos, mas eu tô voltando para minha casa, né". E aí nós ficamos meio chateados, assim: "Ah, então não rolou, né, então os caminhos vão Vão seguir". ser E de repente, a Gaia veio no próximo ciclo. Que lindo, assim, ouvir sua história, toda essa trajetória, assim, dá pra ver que você fez um grande processo de viagem e mergulho, assim, né, na sua ancestralidade pra chegar até aqui hoje, né, e em tá, assim, com Gaia nos braços, no ápice desse puerpério. E acho que eu queria te perguntar, assim, essa pergunta final, assim, porque eu sinto que a sua grande medicina é a dança, né, a dança que te movimentou por todos esses territórios, assim. Que você se visualiza, assim, né, levando essa medicina, assim, pra onde você sente que ela tá nesse transbordar? Se é que você tem essa resposta, né? Acho que não temos, assim, né, o momento quando você me trouxe o convite, né, de trazer a maternidade, o puerpério, eu fiquei: "Nossa, como, né?". Aham. Tô muito de primeira viagem ainda para compartilhar. Ao mesmo tempo que a gente vai dimensionando o que é, né, esse momento, vivendo ele, né. Sim. Então, assim, eu sinto que eu tô, eh o puerpério inicial para mim, o primeiro mês foi a fenda, né, do parto, essa ruptura, Aham. né, que trazem aí essa visão, esse livro da Laura Gutman tá me ancorando, né, nesse processo que é a maternidade encontro com a própria sombra, Aham. ele traz essa fusão, né, da mãe entrar no universo emocional dela para fundir com o bebê. Sim. Que na verdade é um desdobramento do próprio ser mulher que eu sinto que esse movimento ele já está acontecendo. Gaia já está me movimentando Sim. há um tempo. Sim. Eu agora tenho trazido esse lugar de ancorar então como isso pode acontecer. Então, antes da chegada dela, eu estava programada a voltar e fazer o mestrado, né. Aham. Então eu sei que isso vai ficar um pouquinho de lado nesse momento. Sim. Talvez sim, talvez não, Sim. mas parece que é esse lugar que está sendo convidado, né, a uma integração desse processo de autopesquisa que começou, né, sempre na vida, com a dança, com o movimento. Aham. Eu não trouxe muito, né, a respeito do Raizen, mas o Raizen ele começou em 2020 nesse entendimento de trazer a esfera do social, né, Tá. de: "Ah, então se eu tô cuidando da terra, será que" fui vendo aquela sobrecarga, né, da agricultura, e falei: "Nossa, será que quem cuida da terra não precisa ser cuidado?". Aham. Total. E fui entendendo aquilo no meu corpo, né, onde eu estava não tinha nem a água potável, então a gente tinha que carregar no braço, Hã. subir, era montanha. E ali veio essa esfera social, né, do coletivo Cocura, que depois chegou em parceria com os Mãos para Todos, a gente faz um trabalho eu estou há 5 anos, um trabalho continuado com as mulheres do MST. Aham.
toda Sim. semana Sem com elas. trabalho. Agora eu tô de licença Sim. de tudo, né, mas até a licença estavam com que são as agricultoras do Elizabeth Teixeira, é um assentamento que fica em Limeira, que a incubadora era Unicamp, então através ali da rede cheguei. Aham. Eu e minha amiga Carolina, que também é instrutora de pilates lá em Barão, e daí e ali veio esse convite do cuidar. Então, toda essa trajetória terapêutica, começou a se entrelaçar com o cuidado da terra, Hum. a dança foi chegando e de repente o círculo de mulheres também. Então eu hoje, há 5 anos, eu só tô com o cuidado das mulheres, sendo do movimento terapêutico como do movimento com a dança. Tô tentando entrelaçar o cuidar de quem cuida da terra com o nosso autocuidado e, esse extravasar na dança, né, Aham. na celebração. Sim. Então Para o corpo, né. essa minha ida para a floresta foi essa grande, assim: "Nossa, que bom que eles estão aqui, que eles resistem, que elas resistem, Sim. e que elas estão dançando, e estão colocando a voz da floresta pra gente saber que voz é essa, né". Sim, sim. Então foi esse movimento, assim, de ancorar. Eu sinto que agora é um lugar que eu tô descobrindo ainda. Sim, essas respostas ainda não Eu acho que vão chegar. ela já tá me movimentando, isso eu não Sim, tenho dúvida. sim. E a ancestralidade foi vindo, eu acho que agora tem um compartilhar com o território. As meninas lá talvez eu entre numa colaboração ali com o BioArte, lá em São Pedro, É. trazer uma partilha de algo, Sim, vai ser acho que no comecinho de dezembro. sim. Então vou descobrindo, eu fui abrindo a prática da dança muito nesse lugar, meditação, pausa, um tempo mais, né, Hum. feminino, eh, entrelaçando com a lua, com os arquétipos e de repente o focalizar, Aham. eh, ele extravasa, de repente é isso, né, é um Sim. lugar que às vezes até, né, único com energia mais masculina, fala: "Mas você programou? Vocês não fizeram, né, aquele dia a gente fez o Sim. círculo". Não, É, a gente flui em outro tempo a e gente vai espaço, né. fluindo e isso foi um grande aprendizado para mim, né, com essa energia muito do fazer, muito prática, foi um grande aprendizado, No até processo. para essa energia criativa voltar a ter espaço e voz Hum. mesmo, né, Sim. estava uma água meio parada. Aham. Então hoje eu acho que a dança ela vai ainda se apresentar. Né, através do Vamos território, vamos ver o que vai acontecer. sim, deixar no campo do grande mistério, né. É, então, vamos ver, mas assim, eu sinto que, por exemplo, a chegada com vocês, o acolhimento da Lê, o Sim, retiro com a Camila, o chá de bênçãos com as mulheres do chão sagrado, todas as sim, bênçãos no potinho do porpério, isso pra mim foi, assim, sim, maravilhoso. sim. Então eu sinto que tem já um fluxo Sim, já acontecendo. está acontecendo, né. É, mas eu ainda tô meio que: "Ah, vamos". Deixa fluir, vamos acompanhar os próximos capítulos. Ai, muito obrigada, mulher, agradeço, Ah, assim, obrigada a você. por ter chego aqui, por ter, enfim, aceitado, né, eu sei que é toda uma logística que a gente faz, né, mas é isso, é muito bom a gente poder é isso, né, se colocar nesse lugar de, enfim, se nutrir, falar, se colocar em outros espaços, assim, né, acho que esse é o grande convite, né, e provocação, assim, para as mulheres, principalmente nesse momento do puerpério, assim, né. Agradeço, celebro, né, sua vida, sua dança, Ai, e gratidão, Isa. muito obrigada por ter topado, viu. Obrigada a você, eu agradeço, assim, tive que sair de uma zona de conforto, né, ali Sei, pra falar: "Então tá, vai, tô pronta", não tô, mas assim, muito bom mas vamos do jeito que tocar. vai, né, eu acho que É, provocação da vida, né, vamos exato. do jeito que dá. E bom chegar também na família de vocês, assim, isso tem sido, nossa, um abraço, né. Um abraço pra Um gente abraço também. nesse momento, né, do Sim, puerpério e sim, aí muito bom ter você pra gente se abraçar e se entender nessa loucura. Gratidão, gratidão, viu. Então é isso, se você gostou desse episódio, curte aqui, se inscreve, compartilha e fique ligado nos próximos episódios aqui do podcast Mulher Medicina. Se vemos em breve.